Oi, 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 minha gente! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Estamos aqui reunidas mais uma vez. Tem sido uma alegria para mim ver os comentários de vocês, seja aqui no Spotify, ou então quando vocês me mandam no direct, dizendo sobre o quanto isso tem tocado vocês, quanto tem gerado testemunhos. Então, assim, não deixa de comentar, tá? Não deixa de curtir esse podcast se você curtiu, porque isso ajuda a levar ele para mais pessoas. Amém? Agora vamos falar deste assunto sem distrações. Vamos direto ao foco do tema, que é distrações. Gente, do que eu tô querendo falar quando eu falo sobre distrações? Eu tava me lembrando que na época que eu fiz faculdade, eu me formei em administração de empresas. Eu não tenho muita facilidade com a área de exatas. E aí, sempre que chegava nas matérias, principalmente não era nem só de matemática, mas era de contabilidade, sabe? Se tem alguma contadora aqui, Deus abençoe esse cérebro que Deus te deu. E, gente, era o tipo de coisa que eu tinha que ficar tão focada na lousa que, tipo assim, se passasse uma mosca e eu fosse com a mosca, acabou. Eu ia voltar pro quadro e eu não ia mais conseguir prestar atenção. E eu percebi muito o quanto que, quando eu vou falar dessas distrações, que é o tema do que eu vou trazer aqui para vocês hoje, é uma coisa muito parecida, de que o quanto facilmente a gente perde o foco daquilo que é essencial. Por coisas, e aí vem, o exemplo da mosca, talvez não seja tão bom assim, mas no sentido de que a mosca poderia até simbolizar coisas que são importantes, não é bobiça, entendeu? Mas o quanto até mesmo coisas importantes fazem com que a gente perca o foco do que é essencial. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu muito recentemente. Nesse último final de semana, a Nanda, cantora católica, missionária, uma grande amiga, um beijo, amiga, se você estiver me ouvindo, ela gravou um projeto que é muito, muito, muito incrível. Eu não posso dar spoiler, senão ela me briga. Mas eu fui para pregar e uma outra amiga minha, Natália Cole, que também é cantora, beijo, amiga, foi para fazer um feat com a Nanda. E aí, eu sei que a gente marcou de se encontrar aqui na minha casa pra gente poder se arrumar e tal. Aqueles encontros das amigas, sabe? Que a gente se encontra pra se maquiar e se atrasar junto. Pois é, assim estávamos. E aí, minha gente, eu sei que eu tinha vindo da festa junina dos meninos. A Natália também estava saindo de casa junto com a Karina, que também é uma querida, um beijo, amiga. Pra vir aqui em casa. Quando ela tava saindo, já quebrou o Uber na porta da casa dela, ela teve que trocar. Enfim, gente, a gente tava naquele alvoroço todo. Quando a gente olhou no relógio, a gente falou, opa, tô achando que a gente vai se atrasar. E aí, gente, mulher pra se arrumar mais atraso, a gente não se preocupa tanto. Eu sei que isso tá errado, a gente deveria evoluir espiritualmente, seguimos tentando. Mas a gente não se preocupa com atraso, a gente se arruma, a gente já se arruma e se preocupa pensando de que a gente vai barangar. Né? Porque às vezes a gente tenta tanto se arrumar e às vezes não fica do jeito que a gente gosta, imagina se a gente tem que fazer isso correndo, alguma coisa vai ficar por perder. E aí numa dessas a gente começou, nossa, e não pode esquecer de levar isso, nossa, a Nanda pediu pra levar uma garrafa de café, aquela correria, né? E aí teve uma hora que eu virei pra Natália e falei assim, amiga, mas sabe uma coisa que eu percebo? O quanto que por tantas vezes essa loucura que a gente fica de querer se arrumar faz com que a gente perca o foco e se distraia do que é mais importante, do que é essencial, que é, sobretudo, a gente estar conectada com Deus, para que a gente esteja ungida ali no momento para levar a palavra, para levar a nossa canção, o que for. Então, a gente vai se arrumar dentro do que a gente pode, mas a gente não vai deixar com que isso nos distraia a ponto de roubar a nossa paz e nos desconectar de Deus. Gente, isso já aconteceu comigo assim, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. De eu colocar um grau de importância muito grande, e aqui eu acho que tem uma ligação forte ali com quem ainda não viu, eu recomendo o episódio do tal do autocuidado. Todas as questões que eu já tive, ainda trabalho em mim, da minha autoimagem, de nós, enquanto mulheres, ligarmos muito para essa questão da aparência. E aqui eu acho que a gente depois vai mais fundo nisso, não só da aparência, da beleza, mas de mostrar as coisas para os outros, ou de querer até mesmo, por uma certa insegurança interior, mostrar para si mesma de que tá tudo bem, sabe? De que tá tudo legal.
e o quanto isso tira a gente do foco do que é realmente mais importante. Aqui, quando eu tô falando principalmente de me arrumar para um projeto, alguma coisa assim, eu acho que se atém muito à minha realidade. Mas eu acho que até a gente falando sobre essa aparência em relação ao que a gente quer mostrar para os outros, eu acho que é muito forte todo o rolê que a gente vive hoje, né, em relação à internet. Né, o quanto que por tantas vezes a gente se preocupa muito em mostrar as coisas para os outros e a gente talvez não tenha isso tão claro, né? Mas a gente quer reforçar pra gente mesmo que tá tudo bem, de que a gente tá dentro de um padrão. E aqui eu tô falando até da relação da performance religiosa, né? De que a gente tá fazendo as coisas da forma certa, da forma santa, de que a nossa casa está bonita, está estética. E o quanto isso distrai muito a gente. Eu vejo que de tempos em tempos a gente precisa estar sempre ajustando o nosso olhar. Vira e mexe, já me perguntaram isso. Ai, Lari, como é que eu faço para voltar para os trilhos do Senhor? Né? Como que eu faço para voltar para Jesus que eu estou há um tempo afastada? E a maioria das pessoas acho que me trazem isso quando elas realmente percebem que estão vivendo uma vida alheia a Deus, uma vida de pecado. Mas o que eu vejo que acontece muito também, e já aconteceu comigo inúmeras vezes, não é o fato de eu estar pecando deliberadamente. Ai, cansei, agora sexo, drogas, rock and roll, sabe? Mas é por tantas vezes eu ainda, por ter uma vida com uma base de fé cristã, sou casada, tenho filhos, você achar que tá tudo bem, né? Tô em Deus, não tô pecando igual uma maluca. Mas você não está em Deus, entende? Você está distraída com a quantidade de tantas outras coisas que você tem para fazer. E preste bem atenção, aqui não quer dizer que você não tem que limpar a casa, que você não tem que tomar banho, você tem que viver igual uma monja em oração. Até porque até as monjas não vivem só em oração. Elas trabalham, elas dormem, elas comem, né? Mas é de cuidar para que essas outras coisas, entenda bem, que também são importantes, não tirem o foco do essencial, que é, enfim, gente, uma vida com sentido, é a nossa alma, é a eternidade, é agradar a Deus, é ser amada por Deus, é nos santificar, né? É para além do que está acontecendo. Então eu vejo que às vezes é uma situação cotidiana como essa que eu falei da gente se arrumar e a gente se preocupar demais com essa aparência física, em detrimento do ofício do que a gente está indo fazer, que é mais importante. E eu acho que isso acontece muito. A mulher que quer se arrumar muito para estar muito bonita e acaba se atrasando e deixando o marido bravo e as crianças chorando porque ela quer ficar muito bem arrumada. Não quer dizer que você não possa se arrumar, mas você entende que o essencial talvez ali seria manter a harmonia das pessoas da sua casa para que todo mundo faça um passeio legal, entende? Então, é esse bem-estar, é essa beleza em detrimento do que, no fim das contas, sabe? E quando eu penso nisso, em relação a essa falta de foco na nossa vida com Deus, eu tenho para mim de que é uma das grandes armadilhas do inimigo, sabe? Às vezes não é fazer com que a gente caia em pecado e, pecadora caída, não volte nunca mais. Mas é deixar a gente parecendo que a gente está em Deus, a gente não estando em Deus. É deixar a gente distraída porque você está cumprindo os protocolos de uma vida espiritual, mas você não está com o coração nele. Você não tá com uma vida de oração, ou tá, mas tá cumprindo o protocolo, é a missa, é não sei o que lá, mas você está distraída de um aperfeiçoamento pessoal, você está distraída de um caminho de seriedade naquilo que você busca fazer. Você está fazendo o básico, mas é tanta coisa que você não consegue se aperfeiçoar e se aprimorar em nada, porque você está sempre distraída com as coisas. Acho que isso me remete um pouco também ao quanto é perigoso, e eu me incluo demais nisso, infelizmente, tenho buscado lutar, o quanto a gente está sempre muito distraída no celular, né? O quanto a gente não tem um intervalo de respiro, de tédio, de tentar formular alguma coisa, de deixar Deus falar com a gente, de deixar os nossos próprios pensamentos fluírem, porque a gente está sempre muito distraída. E se a gente já tem pouco tempo, e o tempo livre que a gente está sempre colocando uma distração
Que tempo que a gente reflete sobre as coisas? Que tempo que a gente dá espaço para uma ideia? Que tempo que a gente dá espaço para pensar num aperfeiçoamento, seja de como melhor fazer alguma atividade ou de como ser uma pessoa melhor, de como ser mais santa, né? Então, acho que é um adendo importante de perceber se, ora, não somos nós mesmas que colocamos distrações na nossa vida. Isso é pesado, hein? A gente está sempre procurando se distrair para não se encontrar com um certo vazio, enfrentar isso, tratar isso, rezar por isso, se converter nisso. Ou ora seria o inimigo de nossas almas que acaba nos distraindo até mesmo com coisas de Deus. Quantas vezes a gente não se distrai com a nossa própria vida ministerial? Isso é um pau que rola, né? No sentido de, ai, como eu sou de Deus, porque eu estou muito envolvida em 77 pastorais. Mas você está envolvida com as coisas de Deus, você não está envolvida com Deus. Você é uma pessoa muito religiosa, mas você é uma pessoa pouquíssimo espiritual. Será que não está na hora de balizar as coisas e ver se o serviço de Deus não está sendo uma distração para a sua vida com Deus? Deus não vai pedir para você o seu currículo de serviços prestados. Deus, ele quer o seu coração. Então, eu acho que quando a gente está falando dessas distrações, até mesmo nesse meio espiritual, a gente tem que cuidar muito. Pedir muito o Espírito Santo para a gente ter atenção com isso. Uma das coisas que eu também já percebi que por vezes nos distraem do que é essencial é quando parece que a gente coloca muita ênfase em determinado pecado e a gente fica focado naquele pecado e a gente só fala daquele pecado, só existe aquele pecado e a gente fica obstinado em vencer aquele pecado. E a gente esquece de crescer em virtude. A gente esquece de que, no fim das contas, é a própria graça de Deus. Vou dar um exemplo clássico, em relação à juventude, né? Eu não sei se você se converteu recentemente, se está no seu processo e tal, mas a maior dificuldade que tem é o rolê da castidade, né? Gente, você ficar tão obstinado em não pecar, em não se pegar com ninguém, em não se pegar com você mesmo, que não existe outra virtude. Ninguém fala sobre a preguiça, ninguém fala sobre a gula. Na verdade, né, não pode fazer sexo antes do casamento, nem ficar beijando várias bocas. Mas todo mundo sempre sai do grupo de jovens e vai comer comidas super saudáveis, né? Tipo assim, é um negócio de doido. Então você, de tempos em tempos, elege algum pecado, né? E eu acho que nesses tempos que a gente vive, a realidade do Brasil também, de uma sexualidade muito desordenada, de uma cultura que leva muito para esse lugar, parece que o grande mandamento da lei de Deus é não pecar contra a castidade. Entenda bem o que eu vou dizer, isso não é verdade. O grande mandamento da lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, eu vejo que quando a gente elege alguma coisa para viver, para fazer, e é aquilo, e é só aquilo, cara, a gente vai perder outras coisas e que talvez a gente vai perder a coisa, que é Deus. Que é no fim entender que não é sobre o quanto eu faço penitências ou práticas espirituais para alcançar XYZ virtude, mas é sobre a graça dele em mim. Então, a minha vida espiritual, ela deixa de ser sobre buscar a Deus e ela começa a ser a lutar contra determinado pecado, lutar contra o capiroto. Eu não tô envolvida nesse movimento, mas eu vejo muito, assim, algumas coisas na internet, as pessoas vêm falar comigo, um foco muito grande no mundo acabando, um foco muito grande nas aparições, que muitas vezes tem muita cara de não confiáveis, que vai dizer que é o fim do mundo, que é o apocalipse, enfim. E uma falta de foco na nossa santificação pessoal, porque esse mundo vai acabar hoje ou amanhã, não sei, mas e se Jesus volta ou eu morro? E aí? Eu tô preocupada com o que realmente é essencial, que é viver o meu seguimos tentando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, vejo que muitas vezes a sutileza do ataque do inimigo é essa. É nos distrair com coisas boas. É nos distrair com coisas santas. E quando eu tava vindo com o Flávio pra cá e eu falando pra ele que eu ia falar sobre esse tema, ele me falou de algo que também me chamou muito a atenção, que é sobre as oportunidades boas que surgem no meio do caminho,
que são uma distração para aquilo que realmente é o nosso chamado ou o lugar que Deus quer pra gente no momento. Antes até mesmo de eu começar a fazer o podcast aqui e tudo mais, eu quase fiz 2 outros podcasts. E eu não tô falando que eles não eram ou não eram de Deus, né? Mas assim, as coisas pareciam que não estavam se encaixando, sabe? Recebi uma outra proposta muito legal com pessoas que eu gosto muito, de ter uma outra espécie de programa. E tipo assim, gente, não tinha nada de ilícito. Vocês entendem o que eu tô falando? Não tinha nada de pecaminoso, mas não era daquela forma, não fluía. E eu percebo muito isso, gente, o quanto que por vezes você vai lá e faz determinado propósito com Deus, de que você quer um emprego assim, assim, assado, e tal, 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 e de repente surge uma nova oportunidade. E é uma oportunidade muito incrível, mas ela não tá dentro daquilo que você acredita que é o melhor pra você. Mas, meu Deus, é uma coisa muito imperativa, eu vou ganhar muito mais. Mas, assim, tem uma música sertaneja que meu pai gostava muito e eu vivo pensando nela, que diz assim: o que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar, né? Então eu sempre penso assim, ó, o que me adianta eu ter essa super oportunidade se aquilo que é essencial não me acompanha? E aqui a gente está falando de oportunidades de emprego, de oportunidades ministeriais, de oportunidades de aliança com algumas pessoas, de oportunidades de emprego, que são aquelas coisas que são muito reluzentes. Aí a gente vem para mais um ditado popular: nem tudo que reluz é ouro, né? E como que você vai conseguir discernir se aquilo que está reluzindo é ouro ou não? É uma oportunidade de Deus para você ou não? Se você está sempre distraída. Se você está sempre distraída e surge uma oportunidade dessa, que não é a melhor, mas parece ser muito maravilhosa, provavelmente você vai abrindo porta atrás de porta de grandes oportunidades que são muito boas, mas que não era o melhor de Deus para você. Ah! Doeu, hein? Eu falo isso, gente, como alguém que viveu isso já algumas vezes. De olhar para uma oportunidade e falar assim, não, meu, isso tem tudo a ver, nossa, meu Deus, a gente tá precisando de dinheiro e vamos por esse caminho, tal, tal, tal. E quando a gente vai ver, o tempo passa e graças a Deus, né, a gente vai orando, falando, Deus, e aí, será que é isso, né? Você vai meio com medo, né? E não que a gente vá ter sempre tanta assertividade, né? Mas, cara, é um pouquinho de Deus ali, né? É Cristo em nós, né? A comunhãozinha ali sempre que dá, né? Eucaristia. A gente tem uma percepção que vai se aguçando, né? O Espírito vai se aguçando em nós. E eu faço votos de que, se talvez você se identificou com isso, de ser uma pessoa que já se distraiu muito, de que esse episódio ele te ajude a você parar de se distrair, sabe? Ele ajude você a parar mesmo de olhar para situações e só ir seguindo e indo, sabe? Várias mosquinhas aparecendo na sua vida, ou até uns bichinhos melhor que são importantes, mas que não são essenciais. Quem nos ajuda a entender o que é essencial é o próprio Deus. Quando eu pensava assim nesse episódio, escrevi o roteiro dele, eu me lembrei da passagem óbvia, se você talvez já tenha lembrado me ouvindo, né, que é sobre Marta e Maria, né? É importante que a casa esteja limpa, principalmente para receber alguém muito importante, tal qual Jesus de Nazaré? É claro que é. Mas o que é essencial? Naquele momento de Marta e Maria, o essencial era sentar-se aos pés do amado e ouvi-lo. Será que por tantas vezes o momento do essencial, que é sentar aos pés do amado e ouvi-lo, não estão sempre sendo substituídos por coisas importantes? Será que a gente consegue perceber que a gente está numa sociedade que imputa muitas demandas e que pouco privilegia a vida espiritual? Então somos nós que precisamos estar atentas e escolhermos uma vida em que a gente dá importância ao que é o mais importante para nós. Uma só coisa vos é necessária, uma só coisa vos é essencial, Jesus fala para Marta. E eu queria que isso ficasse no coração de vocês. Uma só coisa é essencial: estar perto de Deus, né? Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim dará muitos frutos, porque eu sou a videira e vocês são os ramos, né?
Às vezes muito foco nos frutos e nas flores, no que está por vir, uma ganância, uma ambição tão grande e um coração tão longe dele. Às vezes na aparência, ai como eu sou de Deus, mas um coração completamente distraído do caminho que Deus quer te colocar. Então eu vejo mesmo como se Deus ele quisesse, através desse episódio, te colocar de volta no seu caminho. Imagina mesmo aí uma estrada, é isso que eu vejo. E Deus ele pegasse assim, ó, para quem não está vendo o vídeo, ele colocasse a mão na sua cabeça e ele redirecionasse o seu olhar. E ele dissesse mesmo, minha filha, para de se distrair, foca em mim, permanece em mim, que eu permanecerei em você. E você vai ser uma árvore muito frondosa, que em meu nome vai dar muitos frutos. Amém? Aleluia! E assim, minha gente, terminamos mais um episódio. Se você ficou até o final desse episódio, para eu saber que assim, só as mais, né, ficam até o final do episódio, né? Então, só quem ficou até o final, o que vocês acham da gente colocar um besourinho, uma mosquinha? Eu sei que tem pelo menos uma abelha. Vamos colocar um besourinho pra gente, né? Quem ouviu a história toda vai entender que a mosquinha significa essa distração. Coloca aqui pra eu saber que você ficou até o final. Mande também pra mim aqui nos comentários do Spotify, nos comentários, se você quiser me mandar direct e tudo mais, dizendo se fez sentido para você, se você se identificou, compartilhe com mais pessoas, tá bem? E a gente se encontra por aqui. Por quê? Por aqui. Seguimos tentando. Tchau! Amor! Flávio! Foi! Conseguiu, Mimi? Nossa, muito. Eu ouvi um ronquinho, mas foi bem suave. Foi? Vou lá.